Tem tanto observador de aves assim no Brasil? Essa questão que você está colocando é muito importante, tipo, defina o observador, né? Uhum. Eu acredito que sim, toda criança que vê passarinho é um observador. Observador é qualquer pessoa que vê uma ave e demonstra interesse em conhecer, em saber. Aí fizeram uns estudos genéticos e vê que geneticamente os falcões estão mais perto do papagaio do que dos gaviões. Mas e como que a gente vai resolver os problemas do nosso planeta? Dá tempo ainda? Outro dia eu ouvi um argumento muito interessante. Ainda que houvesse uma guerra nuclear, que todo mundo soltasse todas as bombas nucleares, ainda que se queimasse toda a cobertura florestal, ainda que houvesse dezenas de pandemias, ainda assim a Terra seria mais habitável do que Marte. Uhum. Qual que é a tua dica aí para se aprofundarem nesses conhecimentos? Eu acho, sabe, Lúcio, que uma coisa mais importante é aguçar os ouvidos, mais até do que a visão. Bem-vindo a mais um Papo Cheio. Hoje a gente vai conversar com o Guto Carvalho, ele que é fundador da Avistar, a maior feira de observação de aves da América Latina, e sentou aqui com a gente nesse cenário maravilhoso que eu sou suspeito para falar, e vamos conversar sobre basicamente tudo. É uma conversa solta, né? Então muito obrigado aí por estar presente, por aceitar o convite. Opa, é um prazer aí, obrigado pelo convite, uma honra estar conversando com o Lúcio, ainda mais nesse cenário magnífico e aqui no sítio Macoquinho, que é um lugar muito especial para todos nós. Né? Nossa, eu sou suspeito para falar, né? Mas, Guto, muito obrigado por estar aqui. Queria começar contando um pouquinho da história de como a gente se conheceu. A gente se conheceu por causa do sítio Macoquinho. Eu estava, inclusive, pintando essa pintura e a Nanda, que está ali atrás tirando foto da gente, falou assim: nossa, você tem que conversar com o Guto, você conhece o Avistar? Eu não conheço nada. Eu tinha acabado de entrar nesse mundo da observação de aves. E daí ela passou seu telefone para mim, pediu tua permissão, passou seu telefone para mim, mandei uma mensagem lá, porque eu queria fazer alguma coisa e eu não sabia o quê. Daí a gente teve uma ideia de pintar uma pintura ao vivo, mas eu queria perguntar para você porque eu já contei essa história, eu queria saber como que é o seu lado dessa história, como que você ficou sabendo de mim. Ah, muito legal. Não, foi bem assim, um dia a Nanda me falou assim: ó, Guto, tem um amigo aqui que é um super artista, ele está fazendo umas artes incríveis de passarinho e eu queria que ele falasse comigo, com você, né? Aí eu falei: só se for agora, manda lá, passa o contato, porque a gente sempre gosta de conectar pessoas, de conhecer gente nova, principalmente quando é multitalentosa assim, né? E eu achei que essa coisa da feira do Avistar é um negócio muito impressionante. Eu não sei se todo mundo que está assistindo aqui sabe, mas é um negócio que explodiu minha mente quando eu cheguei lá. Porque é realmente um mundo novo que você entra ali, todos os estados do Brasil representados, uma ala só de artista, né, várias comunicações orais, várias coisas. E queria que você falasse um pouquinho pra gente como que começou, de onde surgiu essa ideia. Se eu não me engano, já foram quantas edições? Essa agora é a 18ª edição, a gente fez a primeira em 2026 e 2006. Já são quase 20 anos de trabalho pela divulgação da promoção da observação de aves no Brasil e naturalmente quando começou era modesta, era uma feira, acho que não tinha, sei lá, 300, 400 pessoas participando. E agora a gente vê, é uma festa linda, né? Essencialmente uma celebração da beleza, da liberdade, da diversidade e um ponto de encontro dos observadores do Brasil, né? Então, esse ano o pessoal calculou aí por volta de 12 mil pessoas participando. Para a gente é um grande orgulho ver principalmente o que virou observação de aves no Brasil, né? E o potencial para ajudar na conservação. Você acha que a impressão que eu tenho é que está furando um pouco a bolha da observação? Eu que sou novo, eu vim dessa bolha que foi furada, né? Uhum. Mas eu vejo que dessas 12 mil pessoas, tem tanto observador de aves assim no Brasil?
Ou tem mais, mas parte desse público é um público que também é entusiasta, digamos assim, que está entrando, está sendo introduzido nessa área. Sim. Eu vejo bastante criança, por exemplo. Essa questão que você está colocando é muito importante, tipo, defina o observador, né? Eu acredito que sim, toda criança que vê passarinho é um observador. O observador é qualquer pessoa que vê uma ave e demonstra interesse em conhecer, em saber, esse é o critério. Ver passarinho não é observador, mas se você vê passarinho e quer saber que passarinho é esse, então esse seria um critério para colocar, né, esse interesse em conhecer, né? E sim, eu tenho certeza que o avistar não alcança... talvez não alcance 5% dos observadores brasileiros. Eu acredito que o público de observação é bem maior do que a gente consegue ver. Imagina a quantidade, quem coloca um bebedouro de beija-flor, para mim é um observador de aves. Quem coloca um comedouro é um observador de aves. 100%. Né? Então, eu imagino que no Brasil seja muita gente, acima de 200 mil, eu diria. É um ponto incrível mesmo, porque recentemente eu fui na casa de uma criança, né? Eu tava procurando gaiolas, pedi aos meus seguidores, me deem gaiolas que eu quero destruí-las. E daí quero transformar uma gaiola num comedouro. E foi nessa casa em arte. Foi nessa casa dessa seguidora, a Aninha. Deve ter os seus 12, 13 anos de idade. E eles tinham uma gaiola que eles herdaram da casa, já veio com a casa. E daí só assim, não, leva embora. E do lado de fora da casa, que dá para um pasto, tinha um comedouro recém-feito. Eu falei assim, caramba, que mágico ali. Então, ela já é observadora de aves, né? Então... Com certeza, assim. Eu penso, inclusive, que ao longo da história do Brasil, as pessoas sempre gostaram das aves, sabe? Mas tinha essa cultura de gaiola e graças a Deus é uma cultura que está sendo modificada e a maior parte das pessoas que antes tinham gaiola hoje tem um comedouro ou vão a campo ver passarinho, né? Ou seja, o amor pelas aves ele se expressa hoje na visão da ave livre, né? Que isso é o que caracteriza a observação de aves. Você querer ver e querer identificar uma ave livre em seu ambiente, né? Então, com certeza, aliás, parabéns, Aninha, né, por tirar a gaiola que estava lá na casa e instalar um comedouro, né? Fantástico. E para ela, por exemplo, uma criança de 12 anos de idade que está começando a observar, que está começando a diferenciar o que é um sabiá, o que é um bem-te-vi, o que é, né? Qual que é a tua dica aí para se aprofundarem nesses conhecimentos que inclusive serve para mim, porque eu vou aprendendo os passarinhos conforme vou pintando eles. Com certeza. Eu acho, sabe, Lúcio, que uma coisa mais importante é aguçar os ouvidos, mais até do que a visão. Então, conhecer os cantos é uma coisa... Por exemplo, a gente está conversando aqui, tem uma série de passarinhos que está cantando no fundo. Às vezes a gente está com a atenção concentrada no visual, mas a atenção que está no ouvido, ela fica pesquisando o que está acontecendo ao redor, entendeu? Então, acho que é mágica. Conheça som de passarinho. Dá uma estudadinha, procura aprender o som dos passarinhos, porque assim vai abrir uma porta enorme para você, porque a quantidade de passarinho que a gente escuta normalmente é maior do que a quantidade que a gente vê. Então esse é um conselho que eu dou para todo mundo. Conhece os sons, usa um aplicativo de sons, ouvir o passarinho, toca para ver para conferir, né? Isso aqui eu acho que é a principal dica. Inclusive eu estava... Tem esses aplicativos, essas plataformas que você consegue gravar o som e às vezes você nem sabe que som que é o do passarinho, e daí você sobe lá e você consegue achar, as pessoas te dizem qual som, a própria plataforma te diz qual som que é. Então... E hoje em dia tem aplicativos que, por inteligência artificial, já identifica a partir do canto, né? Como o Merle, o BirdNet. Eu uso muito o BirdNet, gosto muito. E mesmo para gente que já está um tempo aí na estrada, ele ajuda muito
a identificar ou lembrar um som que você não lembra, né? Então, eu recomendo claramente que as pessoas estudem, que aprendam um pouco do canto dos passarinhos, porque aí abre uma janela que não tem mais volta, assim, quando você começa a conhecer, aí vai só aprofundando. E beleza, isso é para a pessoa de hoje, mas e você? Como que você começou nesse mundo de aves? Né, primeiro, da onde que você é? Você nasceu que a gente aqui nasceu no quintal da Mata Atlântica, né? Você tem uma história parecida também? Sim, eu nasci no interior do estado de São Paulo, na região de Marília, lá meio oeste de São Paulo. Ali é o quê? Ali já é um pouco cerrado, não? Tem manchas de cerrado, mas tem bastante, era bastante Mata Atlântica. A maior parte dela foi cortada, virou lavoura, depois virou pasto e tal, perdeu muito da cobertura de Mata Atlântica, mas sim, originalmente era Mata Atlântica, não a do litoral, que é mais úmida, como a que tem aqui no Macoquinho, mas uma Mata Atlântica mais seca, do interior do estado de São Paulo, já perde as folhas, né? Uma Mata Atlântica que ela tem uma característica um pouquinho diferente, ela é mais seca do que a que a gente tem aqui mais para a região do litoral. E desde sempre, cara, eu acho que eu nasci assim. Eu acho que eu nasci... Veio de fábrica gostando da natureza. Eu vim de fábrica gostando da natureza, cara. Eu me lembro, claro, foi muito importante os passeios que eu fazia com meu pai, com meu tio, e a gente rodava ali pelo interior, pelos cafezais. Na época já tinha muitos cafezais, via os bichinhos, frequentavam os cafezais, como o tico-tico-rei, a coleirinha, tizio, rolinha, canarinho da terra, isso todos eram bichos que habitavam o meu imaginário, né? Lá a gente chamava, por exemplo, o finfim, a gente chamava de povinho, povinho ou tietê. Eram outros nomes, mas os mesmos bichinhos, assim. Então, desde sempre a gente já gostava dos passarinhos. Eu sou fascinado pelos nomes. Eu descobri recentemente que a cambacica tem diversos, 20 nomes diferentes. E daí eu coloquei lá, perguntei pro pessoal lá, e cada nome, o pessoal da Amazônia fala de um nome, o pessoal do Sul fala outro nome, e daí vai indo. Cada um com nome diferente. Eu acho impressionante, né? E o que faz todo mundo saber que é o mesmo nome é um nome científico, né? Com certeza, mas por exemplo... Que eu não sei nenhum, vou confessar aqui que eu sou péssimo de nomes científicos. Não, mas isso não é exatamente um problema. Mas, por exemplo, a cambacica lá no interior, em Marília, era o cagacebo. Cagacebo. Eu não sei porquê, eu acho que ela tem uma gosminha meio sebenta no cocôzinho dela, então era o cagacebo. Tem outro lugar que é cebito, né? Então varia bastante, como você falou, os passarinhos, em cada canto tem um... Eu sou fascinado exatamente por essa variação, do jeito que cada cultura, cada região chama os seus passarinhos. Eu acho que é muito legal, eu acho muito bonito, né? Por exemplo, chamar o urutau de mãe da lua, e daí cada lugar tem uma certa mitologia, histórias, lendas, e eu acho que isso faz parte do imaginário brasileiro, que nem você estava falando, de observar aves, e recentemente eu estava pesquisando sobre a história do sabiá laranjeira que tem no Brasil inteiro, e daí eu acho muito interessante ver que a gente cria essa intimidade com as aves, e ela está no nosso imaginário. Eu acredito que, digamos assim, é um movimento que está em alta. As pessoas estão prestando mais atenção nisso, cada vez mais. Eu acho que justamente por causa também de uma crise climática, que hoje a gente olha para a natureza com uma questão mais carinhosa de a gente precisa proteger ela, a gente precisa ser guardião dela. E daí tem um carinho maior no olhar, não é só algo que está passando em volta da gente, é algo que a gente tem que zelar por ela. Mas aí, voltando um pouco e fazendo a conexão com a questão dos nomes populares, eu acho que é muito importante. A gente teve a sorte no Brasil de ter sido feitas algumas pesquisas para catalogar os nomes populares e a gente ter uma lista que relaciona o nome científico com nomes populares, que são os chamados nomes vernáculos, que é basicamente o nome que é usado no Wikiaves, por exemplo. E que, apesar de ser um nome padrão, ele é em português, né?
Então, isso permite com que as pessoas se identifiquem com os nomes, né? Por exemplo, você não vai... É muito difícil, por exemplo, você pega um Zonotrichia capensis, né? Uhum. Que bicho é esse? Não né? faço ideia. É o tico-tico. É o tico-tico. Né? Sporophylla cerulensis, né? É a coleirinha. Uhum. Né? Então, se você fala um nome em português, um nome popular, o carinho, a atenção, o cuidado é muito maior, porque o grau de identidade é maior. Então, nomes populares das aves são importantíssimos. E também o esforço para preservar cada um das variações, justamente isso que você mapeou com relação à cambacica. E se você for ver, os nomes guardam muita sabedoria sobre as aves. Então, por exemplo, você vê tem o príncipe. O príncipe ele é um passarinho pequenininho, vermelhinho e preto. Uhum. Ele é meio migratório aqui no sudeste. E ele aparece no verão. Então, o nome que ele é chamado é verãozinho. Uhum. Mas ele também é chamado príncipe. Mas ele também é chamado, outro chama ele de vermelhão, porque ele é vermelho. Então, cada porção do nome, outro chama papa-mosca, ou seja, cada porção do nome fala de uma certa característica do bicho, entende? É uma descrição quase. Uma descrição, exatamente. E cada população descreve um tipo de característica do mesmo passarinho. Então tem até um pesquisador amigo nosso que no Pantanal, um linguista, fez um mapeamento de todos os nomes diferentes, os diferentes nomes populares, e com isso conseguiu ver que os nomes traduzem o conhecimento popular sobre a ave, entendeu? Nossa. É muito legal. Então, isso também com árvores, por exemplo, mesma coisa. Com as plantas, né? Por exemplo, cega machado. Cega machado é uma árvore que a madeira... Você vai tentar cortar ela, vai cegar o machado. Ela vai cegar o machado. Em outro lugar, ela é conhecida como, sei lá, como caraíba roxa. Então, caraíba são as turmas do ipê e o roxo, ou seja, é uma árvore de madeira dura que lembra um pouco, a flor lembra o ipê, que tem, e aí a flor dela entende? Então, o conhecimento está intrínseco ali na linguagem popular. A linguagem popular guarda o conhecimento, diferente da linguagem científica. A linguagem científica guarda a relação com a ciência, e os nomes populares guardam a relação com o comportamento, com a sazonalidade, né? Ou seja, em que época ele aparece, guarda o que ele come. Então, por exemplo, a coleirinha, em outro lugar é papa-capim. Mas papa-capim, e outra é coleirinha, papa-capim. Papa-capim porque ele come capim. E coleirinha porque ele tem um colar, então você já sabe, só aí já tem duas características do bicho, entendeu? Se você faz esse registro inteiro, no final você pega a biografia do bicho com vários comportamentos. Com vários comportamentos, exatamente. Aparência, eu nunca tinha parado para pensar nisso, realmente é um jeito de descrever, né? E daí você coloca eles ainda nas histórias populares, você descreve ainda mais. Totalmente, é um tipo de ave GPT. Entendeu? Porque exatamente o ChatGPT faz isso. Com essas inteligências artificiais, que são modelos de linguagem, ele faz isso, ele pega todos os nomes de todas as coisas, de toda a internet e junta. E a partir daí você sabe que coleirinho sempre aparece junto com papa-capim, entendeu? Então, porque quando um fala de coleirinho, eventualmente ele vai falar que está comendo capim, entendeu? Então, essas relações, é essa sabedoria que os modelos de inteligência artificial extraem da nossa linguagem. A mesma sabedoria que está na diversidade de nomes de um passarinho, por exemplo. Nossa, que incrível, cara. Eu não tinha parado para pensar nisso. E a gente vê, né? Eu gosto bastante das variações. Aqui a gente chama o tchê-sangue de sangue de boi. Sangue de boi, com né? certeza. Eu pintei, eu ia pintar um saia azul, que é esse passarinho aqui em cima, aqui no bairro dos Pintos, lá no bairro dos Pintos, outro nome engraçado, né? Mas na hora que eu ia pintar, apareceu um tchê-sangue. Eu falei assim, nossa, um tchê-sangue, né, moça? Tchê-sangue, o que é isso? Eu apontei ali, ela falou assim, é um sangue de boi, quase nunca aparece aqui, não sei o quê. E daí tem a ver ali com a relação que eles têm também com o gado, com a criação, que faz parte da história do local ali, eles dão esse nome. E muita gente conhece por esse nome também.
E é engraçado que aí entra um outro ponto. O príncipe que eu falei, ele também é conhecido como sangue de boi. Então, às vezes, dois passarinhos são completamente diferentes, são conhecidos por um nome que coincide e que tem... eu vi num lugar aqui no estado de São Paulo, onde a araponga era conhecida como trinca-ferro. Caramba! Não é? Uhum. É engraçado. E, claro, e o trinca-ferro é conhecido como picharro em outros lugares. Uhum. Então, Certamente. é muito linda essa diversidade, porque são olhares diferentes, olhando para passarinhos diferentes, criando nomes diferentes, E você mas que... tira essa coisa do certo e errado. Exatamente. Perfeito. E você coloca só a observação de aves, a cultura, a tradição na mesa e começa a fazer todo mundo conversar e contar a história no final dos contos, né? Exatamente. E se tiver dúvida, para isso serve o nome científico. Uhum. Aí quando você pode ir lá e consultar, né? Uhum. O nome científico às vezes também aglomera todas essas outras informações em um lugar só, exatamente, né? Ele serve como um índice único. Uhum. Embora agora os nomes científicos tenham variado um tanto ao longo do tempo, porque eles, com estudo de biologia molecular, então muitas vezes muda o nome da espécie e tal. Então, você descobre uma relação que não era bem aquilo que se pensava. não era que, na bem verdade... aquilo que se pensava e tal. Por exemplo, eles pensavam que os falcões eram mais próximos dos gaviões do que dos papagaios. Aí fizeram uns estudos genéticos e vê que geneticamente os falcões estão mais perto do papagaio do que dos gaviões na árvore da vida, né, digamos assim. Eles pousam no mesmo galho dos papagaios. Caramba, daí tiveram que mudar o nome científico. Não, mas aí nesse caso, como era a família inteira, botaram a família inteira, pegaram o galho e botaram o galho pro lado de lá. Colocaram a fita crepe na árvore ali. Mas é assim a ciência, né? Que legal. E voltando um pouco para tua história, você está ali criança crescendo em Marília, e daí quais são os próximos passos que vão te aproximando porque hoje não dá para falar de Guto Carvalho sem falar de observação de aves, mas teve um momento que não era assim. Quando começou a tomar conta da tua vida? Cara, quando eu era moleque, a gente tinha viveiro de passarinho, criava os passarinhos, né? Aí quando foi para a adolescência, eu parei de criar, soltei todos os passarinhos que tinha no viveiro e passei a ver eles em campo. Teve uma coisa que foi importante, foi que a gente fez uma época, teve um concurso de texto de redação sobre passarinho, na época em que estavam criando a ave nacional brasileira, os trabalhos do Douglas Frisch. O Douglas Frisch foi importante para mim, com toda a divulgação e com todas as críticas que se faz a ele. Ele foi uma pessoa fundamental para popularizar a observação e o cuidado com as aves brasileiras lá nos anos 70, 80. Então, nos anos 70, eu ganhei um concurso escrevendo uma redação sobre passarinho. E isso falou, cara, passarinho vai ser uma coisa importante para mim. Mas, quando eu, começando a definir a vida profissional, eu durante um tempo tentei ser piloto, cheguei a fazer curso para pilotar, porque eu gostava muito de tudo que voa. Fui piloto de voo, mas depois eu entrei... Chegou a pilotar? Sim, fiz o PP, né, o Manicaca, que ele chamava na época, que era o piloto privado, que é a primeira base para você fazer. Mas acabou que eu entrei depois na universidade, e na universidade eu me afastei um pouquinho disso tudo. Você cursou o quê? Eu fiz física na Unicamp em São Paulo. Nossa, que legal, cara. Aí fui... Meu pai é formado em física também. Ah, que legal. Formado, né, depois de adulto, de velho já, ao mesmo tempo que eu fazia faculdade, ele fazia física também. Ele é apaixonado. Eu acho que a física, ela traz umas pessoas que são observadoras por natureza, entendeu? O observador de natureza, o observador das coisas, do funcionamento, ele é um físico, né? O físico é o que observa como o mundo funciona, né? Então eu acho que nessa época
eu parei um pouco de observar passarinho e fui observar como é que os planetas, a Terra e essas coisas funcionam. E inevitavelmente você volta na natureza, né? Na física você começa... Sim, é tudo, são ciências que são ciências naturais mesmo. A gente divide para aprender, mas no final dos contos está tudo junto, as coisas funcionam juntas. É importante integrar, com certeza, cada vez mais, né? E daí você fez física? Eu fiz física, mas não fui trabalhar com física, depois eu fui cursar educação, fiz pedagogia, depois, nesse tempo eu me mudei para Brasília e fiz uma pós-graduação em tecnologia educacional, TV educativa. E daí eu entrei no mundo audiovisual e fiz minha carreira toda no mundo audiovisual. Ah, que bacana. Então a gente é irmão de profissão, então, porque eu fiz letras, peguei a parte de comunicação de letras e estou trabalhando com comunicação também. Sim, com certeza. E o que você fez de audiovisual? Desculpa a ignorância também. Bom, eu fiz uma pós-graduação em TV educativa na UNB. E daí eu comecei lá a trabalhar com cinema. Trabalhei com cinema, com longa-metragem, fazia produção de longa-metragem lá no sertão de Brasília, do Goiás, isso nos anos 80. E que produção você trabalhou? Cara, nenhuma que... nenhuma que vale a pena citar. Só os bagaceiros. Não, mas era muito divertido, eu aprendi muito. Talvez a que tenha tido maior... foi um longa-metragem, chamava-se Círculo de Fogo, era do Geraldo, esqueci o sobrenome dele, era professor da UNB, o Geraldo, e que tinha o Estênio Garcia, tinha um elenco global na época, mas não foi um sucesso de bilheteria. Não foi. Não, mas eu acho que no Brasil você conseguir fazer cinema é uma coisa rara relativamente. Hoje é mais fácil, você pega uma câmera e você faz as coisas, mas eu digo que eu falo isso porque eu queria fazer cinema. E daí eu passei pelo Enem, eu passava em letras no Mato Grosso do Sul ou em cinema em Manaus. E daí eu falei assim, cara, se eu for para Manaus eu só vou e volto daqui a 5 anos, né? Eu acabei escolhendo ir passando um aviãozinho aqui em cima. Acabei indo para Três Lagoas e fiz letras. Que legal. Mas durante o meu curso de letras, eu falava assim, cara, eu tô aqui para aprender a escrever roteiro, para aprender a trabalhar com comunicação, porque eu quero muito fazer. E daí eu até brinco que eu descobri uma carreira melhor do que ser cineasta, que é ser influencer digital, porque eu tenho, não que seja melhor, mas é que eu tenho a possibilidade de fazer um filme por dia. Sim. E para você fazer um filme de uma produção, você demora anos. Uma vida, E você tem que envolver uma galera. Você não faz sozinho o cinema, né? Uma coisa que você colocou aí que eu acho muito importante, eu acho que tem uma sabedoria muito grande, que é o seguinte, a tecnologia digital, tem muita gente que critica, fala assim, porque agora é muito fácil, não sei e tal. Mas, para quem quer aprender, é muito importante você completar um ciclo entre uma ideia, realiza e avalia. Uma ideia, realiza e avalia, uma ideia, realiza e avalia. Então, por exemplo, um cineasta das antigas passava 5 anos com uma ideia, depois mais 8 anos produzindo o filme, depois mais... Aí o ciclo de aprendizado todo era muito longo. Quando eu comecei a fotografar passarinho, eu pegava pedaço de negativo que sobrava, aí eu já tinha uma produtora, já estava em São Paulo e tinha uma produtora de cinema, e eu pegava os pedaços de negativo que sobrava para fotografar passarinho. Isso em 1990. Fotografava em slide. Era um processo para você revelar. Era um processo entre você bater a foto, esperar 4 ou 5 dias para acabar o filme, para mandar revelar, para depois ver, você já esquecia como é que você tinha batido a foto. E aí você não aprendia, entende? Quando veio a câmera digital, esse ciclo passou a ser muito mais rápido entre você testar, acertar, errar, avaliar, testar de novo, acertar, errar, avaliar, testar de novo. Então isso permite muito mais, um processo muito mais rápido de aprendizado em geral, né? Eu concordo plenamente. Eu acho que foi um pensamento que eu utilizei a meu favor, assim, de tentar
inclusive de fazer diariamente. Era um desafio que eu peguei uma época, eu falei assim, não, vou tentar fazer uma produção um por dia, porque daí o feedback é instantâneo. Você consegue saber ali na hora que está funcionando, que não está funcionando, que não está funcionando, você joga para o lado, começa a fazer mais o que está funcionando. E como que você aprende a se comunicar com pessoas, comunicar ideias e como se comunicar com pessoas. E daí eu comecei a ver que em 1 minuto e meio não era suficiente para mim contar uma história complexa. Daí eu falei assim, cara, eu tenho que fazer um podcast. E daí eu falei assim, cara, tem que ser toda semana. Porque se for toda semana, eu faço 50 por ano, e daí eu consigo ficar bom nisso. Exatamente. Porque se eu fizer um por mês, como eu vou ter 12 na semana, vai demorar para mim ficar bom. Exatamente. E outra coisa que é importante, né? E aí a gente agradece ao pessoal que está lá assistindo, é o feedback que o público dá. Comenta para nós aí. Exatamente, porque essa interação, no nosso tempo não tinha, você dificilmente ouvia qualquer comentário sobre uma coisa que você fez, né? Uhum. Então, todo o ciclo de aprendizagem foi facilitado pelo processo digital. E isso aconteceu com a fotografia, aconteceu com o vídeo, aconteceu com... E agora está acontecendo também com a inteligência artificial, ou seja, se você usa as tecnologias da maneira correta, a capacidade de aprendizado ela aumenta muito, né? E isso sempre mantém a gente aberto, e a mente criativa só tem a ganhar com isso. Na própria observação de aves, né? Eu apresentei para a Aninha o Wikiaves. Ela ficou doida. Porque eu falei assim, olha, aqui você coloca todas as espécies, aqui você coloca a família, aqui você consegue ver a foto dos fotógrafos, ela desenha. Uhum. Se for desenhar, escreve o nome do fotógrafo, né, para você sempre lembrar de quem que é. Aqui é o mapa, quando ela viu que tinha mapa, que tinha fotos de Salesópolis, ela falou assim, entendeu? E daí, aqui é onde tem o som. Sim. E daí você cria um super dicionário, e daí ela olha assim e fala assim, caramba. Então ela gosta, por exemplo, de papagaio, daí ela consegue descobrir todos. E tipo assim, tinha como você fazer isso antes, mas como você disse, né? Você tinha que achar um livro que tinha todos os papagaios, e daí às vezes você não tinha o livro, você tinha que ir em algum lugar que tinha, prestar de alguém que tinha. Era muito mais trabalho, né? Então, muitas vezes se critica a tecnologia digital, porque fala as pessoas ficam preguiçosas. Eu não sei, eu acho que não. Eu acho que fica preguiçoso quem quer ser preguiçoso, porque quem quer aprender abre um universo para o aprendizado, né? Então a gente vê hoje a quantidade de jovens observadores ou de novos observadores de qualquer idade que com pouquinho tempo eles conseguem aprender muito e passam a trocar informação e aprender mais, né? Existe um círculo virtuoso de aprendizado quando você se permite, né? Eu vejo que tem você falou dos novos observadores, eu acredito que tem um papel muito importante dos novos observadores, que eu via muita relação da fotografia com a observação de aves e com o biólogo com a observação de aves, que era algo num caráter profissional e um que é um pouco elitizado, porque para você ter uma câmera digital você precisa ter um certo patamar ali, e eu vejo que muita gente que está entrando hoje na observação não tem equipamento, né? No máximo consegue um binóculos, por exemplo, ou com o próprio celular. Eu mesmo, né? Eu peno para mexer numa câmera, mas daí eu consegui fazer um investimento do celular e faço todas as minhas gravações com o celular. Sim. E eu vejo que tá passando por uma democratização, assim, né, da observação em si, que as pessoas, eu vejo muito isso, por exemplo, no Corro de Caraguá, tem um pessoal muito capacitado lá, que tira as fotos maravilhosas, mas tem uma galera ali que está entrando no mundo, que está começando a ter essas primeiras câmeras e tal, e daí eu acredito que no Avistar você começa a chegar esse outro público, né, que já não é mais o público lá do começo, que é super especializado, mas é um público já que está com sede de conhecimento, sede de saber, sede de aprender. E daí, como que você vê isso daí nos próximos anos? Como que você está acompanhando esse processo, né? Sim. Eu acho esse tema fascinante, porque nos anos 80, quando houveram as primeiras tentativas de expandir a observação de aves no Brasil, sabe que havia encontros brasileiros de observação de aves nos anos 80. Caramba! E reunia centenas de pessoas. Só que faltavam livros, faltava conhecimento. A sociedade brasileira é apaixonada por suas aves há muito tempo. Só que a expressão desse amor
em alguns lados acontecia via gaiola, que é um amor com sinal negativo, né? Você ama, por isso você prende, é uma expressão negativa do amor. Sim. Mas a sociedade brasileira queria se libertar disso e queria poder observar as aves livres. Para isso faltava uma ornitologia de campo, só existia um conhecimento de museu, aves taxidermizadas de museu, né, empalhadas, né, e pouca informação sobre a história natural das aves, como elas se comportam em campo. E tinha um descritivo que era muito assim, o descritivo de museu e o descritivo de campo, isso que a gente falou dos nomes, o pula-pula. Pula-pula, o Basileuthrus culissivorus é o nome científico. Isso não fala nada do comportamento dele, mas se você vê um pula-pula no mato, você vai ver que ele está sempre pulando de um lado para o outro. O vira-folha. O vira-folha, exatamente. Que isso vem da ornitologia de campo. E nos anos 80 não havia uma ornitologia de campo tão desenvolvida. Então precisou que a sociedade produzisse ciência, para a ciência voltar para a sociedade para produzir guias de identificação e informação para as pessoas em campo, para essas pessoas que foram em campo produzirem fotos, produzirem sons, produzirem mapas como tem no Wikiaves, para isso voltar hoje e ajudar a produzir artigos científicos e abastecer sistemas de identificação por inteligência artificial, que volta para as pessoas na forma de aplicativos como o BirdNet, como o Merlin, que ajuda a pessoa a estar em campo e ouvir. E isso tem ampliado cada vez mais o número de pessoas ou seja, a sociedade tinha amor pelas aves e faltava conhecimento. Produziu ciência, ciência se difundiu na forma de conhecimento da sociedade, que permitiu que mais pessoas conhecessem, e você ama aquilo que você conhece, né? E a partir disso você identificou mais, botou mais gente em campo, que produziu mais livros, e a gente tem um ciclo. Sim, eu digo, acrescentando, quando a pessoa vai a campo, ela pega um guia que é local, que é mateiro, que tem esse conhecimento popular intrínseco na linguagem dele, e daí junta tanto a pessoa que está ali com o propósito mais científico e a pessoa que está ali com o propósito de mateiro, de estar presente na mata, descer juntos os dois conhecimentos e que acumula nesse ciclo. E hoje a gente, cada vez parece que é mais rápido, né? Os processos eles vão se acelerando. E uma coisa que eu acho muito legal, e vale para você também que tá escutando assim, é o poder que tem o conhecimento sobre os passarinhos. Quando você conhece 20 ou 30 passarinhos, na sua família você já passa a ser conhecido como o homem dos passarinhos, ou a pessoa dos passarinhos, né? E a partir daí todo mundo pergunta para você sobre os passarinhos. Aí você vai lá e estuda mais os passarinhos. Você não quer falar que você não sabe. Você fala que você não sabe, mas você quer saber. Você quer saber, desperta a curiosidade, né? Claro que tem sempre o 71 que vai falar o que não sabe, mas isso aí é normal, assim. Mas você vai querer saber mais, porque isso também faz com que quem conhece o passarinho seja valorizado na sociedade, porque a sociedade tem sede de conhecimento pelos passarinhos, entendeu? Que é fascinante, né? A gente está conversando aqui, quantos bichinhos cantando aí, né? Comenta aí também, né? Quais passarinhos você está ouvindo no fundo, se está dando para ouvir. Né? Dá para ouvir, mas com certeza dá para ouvir. Cara, eu acho isso fascinante mesmo, porque... Nossa, agora eu acabei de me perdendo. Não, mas tem um ponto para conectar com a sua arte também, que é um outro ponto. Na medida que você tem a fotografia, você tem referência e você tem conhecimento para trabalhar a ilustração. Né? Porque é muito difícil você ilustrar em campo enquanto está, até dá, mas você pode treinar com fotografia, então você exercita a expressão, né, artística sobre as aves, né, e detalhes de anatomia, né, quantidade de penas por asa, tipo de pena, tudo isso, você tem possibilidade de estudar e incorporar na sua arte, né. E eu achei fascinante, eu não fazia ideia a quantidade de gente que quer e gosta e desenha passarinho que tem no Brasil.
Porque eu fiz em outubro, um passarinho por dia durante os 31 dias de outubro. Sensacional esse projeto. E eu soltei na internet assim, pensando que as pessoas iam gostar do projeto. Meia dúzia ali. Mas assim, ter quase 100 artistas, junto com os fotógrafos, entraram na brincadeira também. Mas pra você fazer um artista fazer alguma coisa, é um trabalho, né? Mas você fazer 100 artistas todos os dias, desenhar um passarinho, e todos temáticos, assim, o quanto que a gente aprendeu. Mas eu fiquei impressionado em ver a quantidade, tanto de artistas já consolidados na sua técnica ali, participando, quanto gente que está aprendendo a desenhar e nunca tinha desenhado passarinho, começou a entrar nesse mundo e teve durante os 30 dias, que é um intensivão, teve uma evolução ali que eu falei assim, caramba, você começou, mas beleza, já evoluiu um tanto. E é isso, capta o imaginário coletivo das pessoas assim, e elas olham e falam assim, cara, eu quero participar e eu quero desenhar passarinho. E é uma oportunidade, né, porque era temático, cada dia era um tema. Daí tinha uma semana que era das regiões dos biomas brasileiros. E daí a pessoa que era de outro bioma, do Cerrado, por exemplo, tinha que pesquisar da Caatinga. E daí você via que várias pessoas faziam a mesma ave, que era, digamos, a principal da Caatinga, mas tinha os caras lá que queriam, não, quero fazer uma ave diferente. E pesquisava mais a fundo e fazia uma coisa diferente. Ou no último dia foi o sabiá laranjeira, que é um símbolo brasileiro praticamente. E daí a pessoa falou assim, cara, eu não queria fazer um sabiá laranjeira porque eu já fiz o sabiá laranjeira nos pássaros do meu quintal. E daí eu tava procurando uma ave e vi uma foto de um sabiá laranjeira com leucismo. E aprendeu o que é leucismo. Perfeito. Entendeu? Então, nossa, eu olhei e falei assim, caramba. E inclusive agora a gente tá ferrado, porque vai ter que, todos os anos, vai ter que ter isso agora. O Avituber virou... O Avituber, sensacional a ideia. Aliás, parabéns pelo seu trabalho, pela dedicação e por ser essa meio catalisador, digamos assim, né? Porque fala-se muito... Só sou um doido com ideias malucas, né? Mas fala-se muito do influencer como uma pessoa que influencia, mas eu acho que o seu trabalho é também de catalisar, ou seja, de receber, como você assim, sabe, você deu uma ideia e as pessoas criaram mais de 100 artistas trabalhando, produzindo um bicho por dia. Pelo amor de Deus, que coisa sensacional, né? Então isso aí é um fermento, né? É um estímulo, né? Eu achei sensacional. Teve o Dia das Aves em extinção, que foi um dia bem importante, que foi até um dia triste para todos nós, porque a gente era um tema pesado, mas foi um dia de grande celebração e cada um fizeram várias aves diferentes, e daí teve o dia de aves já extintas também, e daí foi um outro dia. Então eu acho que, não sei, eu sinto, pelo menos para mim, assim, quem acompanha os meus trabalhos está ali, outubro foi um mês bem intenso, que a gente conheceu muita gente, e eu acho que a comunidade se fortaleceu um pouco, dos artistas que pintam passarinho, do pessoal do fotógrafo que estava participando também, das pessoas que estão assistindo. E eu acho que é meio que sobre isso. O Avistar eu acho que é sobre isso também. É um fortalecimento de comunidade, é um lugar para a gente se encontrar, para a gente conversar, trocar ideia, mas também é um lugar que você encontra os seus pares, né? Então é um lugar que, tipo, dá força pro resto do ano você realizar os seus projetos, né? E para enfrentar as agruras do dia a dia, né? Que tem várias. Que tem várias. E o fato de você ter pessoas, né, que estão lado a lado com os mesmos ideais, né, e com a mesma visão do mundo, um mundo mais bonito, mais diverso, mais expressivo, né? Isso é muito importante, assim. Então essa pegada da arte, ela complementa e ela potencializa a pegada da ciência, né? Então tudo isso se soma. A gente costuma pensar a observação de aves em 4 eixos, que é o turismo, que é a ciência, que é a educação e é a conservação, né? Então, com esses 4 eixos, a arte na verdade, educação e cultura, é tudo, é mais amplo um pouco. A gente simplifica em 4, mas é educação e cultura no mesmo eixo, né? Turismo e economia de modo geral, ciência e tecnologia, conservação e meio ambiente, né? Mas quando você pensa esses eixos, você vê a dimensão
do que é essa prática da observação, né? E como ela é uma ferramenta. E acho que isso, não sei, talvez tenha um ponto legal, que é, para falar, a gente estava falando de trajetória, né? Na minha trajetória foi muito importante, porque um aprendizado que eu trouxe dos tempos do audiovisual, onde eu saí do longa-metragem e fui trabalhar com publicidade. Aí publicidade, já tinha até um publicitário que dizia, publicidade é a verdade bendita, né? Que é quando você apresenta a verdade de uma maneira lapidada para que... Direcionada. E uma coisa muito importante, com agenda positiva, né? Em publicidade dificilmente você fala de agenda negativa. Não que não se deva falar de agenda negativa, mas você engaja as pessoas muito mais pela agenda positiva. E as aves permitem uma agenda positiva da conservação. Então a gente não vai falar, ficar o tempo todo combatendo o tráfico, mas a gente estimula a ave livre, entende? Sim. Então ao invés de ir porque esse é o trabalho da polícia, é o trabalho né, tem as pessoas fazendo fiscalização, unidade de fiscalização, é fundamental esse trabalho. Tiro o chapéu para as pessoas que fazem isso, corajosas, decididas, determinadas. Mas é muito importante também a agenda positiva, porque a agenda positiva, ela evita o problema. Você valoriza a ave livre, né? É uma boa maneira de falar de conservação. Você valoriza o que é belo e assim você combate o que é danoso ali para o nosso planeta. Entendeu? Então, trabalhar, e isso é muito do meu aprendizado com publicidade, de falar da agenda positiva, e a partir da agenda positiva você induz a mudança de comportamento para chegar nos pontos que você deseja, né? É isso que era um dos pontos que eu queria conversar com você sobre essa questão do nosso planeta, do desmatamento, da crise climática, e qual que é o papel da observação de aves nisso. E você está falando disso, dessa agenda positiva, que eu concordo plenamente, que você cria uma esperança que surge uma ação na pessoa. Não é só uma esperança vazia, mas a pessoa, ela quer estar em campo, ela quando ela vê alguma atrocidade, ela, né, engaja naquilo e quer resolver também. Mas principalmente estar ali observando o passarinho e estar articulando, né, as passarinhadas e as coisas. Eu acho que é incrível, mas você falou desses eixos, né, do turismo, da arte, cultura, da tecnologia, da ciência e tecnologia e da conservação e meio ambiente. Exato. E a gente vive num período muito delicado hoje na nossa política e do nosso país, que muitas pessoas perderam a esperança. Sim. E daí eu vejo que tem um público que está meio que desacreditado, que inclusive me segue, me acompanha, que fala, mas e como que a gente vai resolver os problemas do nosso planeta? Dá tempo ainda, né? Porque se vende pra gente uma ideia de que a gente tem que sair do planeta Terra e resolver nosso problema em Marte, que não dá mais tempo da gente resolver aqui, que já virou pro outro lado, agora é só mitigar, não tem como resolver, não tem como desfazer o que já foi feito. E daí eu falo assim, não, mas daí você é isso que eles querem que você pense. Exatamente. Tudo que o autoritarismo quer é que você perca a esperança, né? A gente não perde a esperança, a gente é teimoso. Outro dia eu ouvi um argumento muito interessante. Ainda que houvesse uma guerra nuclear, que todo mundo soltasse todas as bombas nucleares, ainda que se queimasse toda a cobertura florestal, ainda que houvesse dezenas de pandemias, ainda assim a Terra seria mais habitável do que Marte. Entende? Assim, o nosso planeta ele é vivo há 4 bilhões de anos. A ideia de que você vai para Marte e resolve Marte em alguns anos é de uma estupidez, não é nem estupidez, é uma venda de um futuro absolutamente inexistente para talvez sustentar a irresponsabilidade com essa coisa maravilhosa que a gente tem, que é o planeta Terra, né? O planeta Terra, assim, a vida, ela não é um atributo do ser humano, a vida é um atributo do planeta Terra. O planeta Terra é que é vivo.
E ele é resiliente. A gente pode sim extinguir a humanidade, a gente está sim extinguindo uma boa parte da complexidade da vida. Isso é uma irresponsabilidade, né, do nosso modo de produção, do nosso modo de vida muito grande, mas eu não perderia a esperança, não. Eu acho que o planeta Terra é muito mais forte, muito mais potente do que o ser humano. O ser humano se não tomar jeito, vai se extinguir e boa. A vida segue. E para as pessoas que... Porque eu sempre digo, né? Nossa, mas seu argumento é utópico, né? Assim, mas se eu vivo numa distopia, eu ter um argumento utópico, e não só o argumento, o discurso, mas agir utopicamente, agir positivamente, é o que vai fazer a coisa mudar. E daí, o que você acha que são as medidas que uma pessoa comum que está assistindo a gente, por exemplo, pode ter para ir trabalhando ali no micro, ou muitas vezes como que essas atitudes podem influenciar o macro, né? O que você diz aí na tua experiência de estar acompanhando esses movimentos? Porque você é uma pessoa também que senta na mesa com pessoas que estão participando da conservação, estão participando das decisões políticas, então você entende um pouco mais desse cenário do que eu, que estou aqui perguntando honestamente mesmo, porque às vezes a gente não sabe o que fazer, mas a gente tem esperança, a gente quer transformar essa esperança em algum tipo de ação. Com certeza. Eu penso, basicamente, que é uma questão de mudar a perspectiva com que a gente olha, né? Assim, reduzir o consumo. Eu, há 20 e tantos anos, eu resolvi, quando eu mergulhei definitivamente na observação de aves, né, quando a gente estava começando, há 20 anos atrás, eu fechei a produtora, a gente fechou a produtora e parou de... E como é que você vive fora do sistema de produção? Ok, eu tenho ciência de que eu tive vários privilégios e que eu consegui me colocar, a partir dos meus privilégios e do trabalho, me colocar numa posição onde eu tinha uma empresa, eu fechei a empresa e eu passei a tentar viver de passarinho. E eu não seria capaz se eu não tivesse reduzido o consumo de uma maneira absurda. Então, assim, eu passo anos sem comprar uma peça de roupa. Eu passo anos sem... Eu não tenho itens, eu procuro ter o menor consumo possível. O que eu compro, basicamente, são víveres, coisas para viver, e não itens, coisas para se ter. Então eu procuro ter o menor, e tem alguns utensílios. Utensílios é bom você ter utensílios. Um celular pode ser um utensílio, se você usa ele para produzir o seu sustento, ou para as coisas que ou para gravar passarinho, se ele tem uma utilidade. Mas aquilo de, assim, então, reduzir o consumo drasticamente é fundamental. Eu acho que quantidade de roupas. E outra coisa é ter o máximo de consciência, por exemplo, eu uso transporte público sempre que possível, evito ao máximo, assim, basicamente reduzir o consumo, reduzir ao máximo... Tem um bicho aqui que está enchendo o saco. Não, tadinho. Que é o Ted, gente. Desculpa, vai Ted, vai para lá, vai. Mas eu acho que é isso. E outra coisa importante é a perspectiva de você o tempo todo estar refletindo sobre isso e refletindo sobre como suas ações impactam coletivamente. Eu acho que tem uma questão de ter uma postura empática, de você olhar com a perspectiva dos outros, não apenas dos outras pessoas, dos outros humanos, mas com a perspectiva dos outros seres, né? Eu acho que, por exemplo, o Ailton Krenak, um grande pensador indígena brasileiro, ele traz uma questão importante ao falar, por exemplo, que a floresta é parente, que os passarinhos são parentes, que
O rio que passa é como um parente. Então, considerar que a gente faz parte de tudo e o tudo faz parte da gente é fundamental. Se você se considera separado da Terra, do planeta Terra, você vai pensar em se mudar para Marte, sem pensar que lá em Marte não vão ter as bactérias que fazem parte do seu endossistema, da sua flora intestinal, nem as formigas que digerem a coisa. Tudo tem um funcionamento. O fenômeno da vida ele é múltiplo, em N dimensões, em N características, e se a gente se isola disso, então, para mim, talvez o principal aprendizado é reconecte-se com a natureza, não apenas a natureza de contemplar, tal, mas a natureza viva, a barata, a mosca, o pernilongo, mesmo aqueles que você considera que às vezes as pessoas têm dificuldade de lidar, né? São seres vivos. É fácil gostar do passarinho, que é bonitinho. É fácil gostar do passarinho, vai gostar da lombriga, né? Ame as suas lombrigas, né? Mas eu acho incrível. Eu fui criticado por isso, por falar para as pessoas tomarem ações individuais, porque é a ferramenta que a gente tem, porque nós somos indivíduos. E daí eu acho que uma ação individual transforma o indivíduo num sujeito, porque daí você começa a se separar do todo e faz o que você está falando de se sentir parte. Mas quando a gente tem aí sujeitos iluminados, conscientes, que estão a par do seu sistema ao redor, quais você acha que são as possíveis formas de organização coletiva que a gente consegue transformar esse impacto individual num impacto que gera mais transformação, né, digamos, estrutural, sistemática, porque é o que a gente precisa no fim das contas. A gente pode separar o nosso lixo até morrer. Se a gente não parar as indústrias de petróleo, não vai adiantar nada. Exatamente. Né? Cara, a visão... Uma pergunta difícil. Mas a questão principal é entender as diferentes instâncias da vida, do conhecimento e da atitude. Quando a gente tira o eixo do autocentrado e coloca o eixo no ser coletivo, isso eu dou um exemplo do Avistar. O Avistar, ele, enquanto evento, ele incorpora uma inteligência coletiva, entende? Então as pessoas viram para mim no meio do Avistar, aquele fuzuê, gente, para ver, e aí trabalhando muito? Eu falei, não, cara, eu trabalhei muito até ontem. Agora começa a operar uma inteligência coletiva que o ser coletivo começa a funcionar. Então criar seres coletivos, criar coletividades que funcionem, entende? Uma coletividade funcionando, o que é uma coletividade? É um ser multipessoal, composto, é um grêmio, é uma associação, é um município, é um estado, é uma nação. Agregue-se a coletivos que façam sentido e coletivos que sejam construídos, porque aí a gente ganha volume, ganha dimensão. É um ponto que às vezes é assim, as pessoas não gostam de participar, por exemplo, de reunião do condomínio, né? Se você não é capaz de fazer uma reunião de condomínio, como é que você vai cuidar de uma nação? Como é que você vai cuidar de um território coletivo, né, tão grande? Porque aí, se você não se fortalece enquanto ser coletivo, passa a ser a lei do mais forte. E a lei do mais forte vai ser sempre um cara que drena o coletivo, né? Que drena a democracia em função de uma autocracia, né? E isso traz um dano para a sociedade absurdo, né? Eu vejo que o Bob Marley tem uma frase assim, depois que ele levou um tiro, foi no hospital, no dia seguinte ele estava fazendo show. A pessoa, você não está no hospital, por que você não está descansando? Ele falou assim, porque se as pessoas que estão preparadas para fazer mal nesse mundo não descansam um dia e se articulam fortemente para fazer a coisa acontecer, a gente que está querendo
salvar o mundo e fazer o bem, a gente também não pode descansar e a gente também não pode parar de se articular, porque tem que pegar esses espaços de volta, né? Esses espaços, por exemplo, agora está rolando as COPs, que são, né, a Comissão das Partes da ONU, e é um lugar de ativismo, é um lugar de fazer políticas, é um lugar de fazer lobby, Sim. é um lugar de diversos interesses em conflito ali, e que gera diversas polêmicas dos mais diversos tipos, e daí as pessoas, eu sinto que tem um sentimento de isso não me representa, talvez, né? A ONU não me representa, porque é um monte de gente de colarinho branco, não sei o quê, e daí tem as comunidades indígenas, os representantes delas, ou de outras comunidades, que se fazem se representar, vão lá, falam, são ouvidos, e daí eu quanto mais estudo, vejo o quão complexo é esse assunto, o quão difícil é você realmente atuar num coletivo de uma forma que faça uma diferença e o quão pequenas mudanças sistemáticas vão acontecendo e o quão rápido é para você desarticular tudo isso. Com certeza. Então é uma briga assim que fica... Eu acho que a humanidade tem passado por algumas experiências, muitas vezes que são engendradas até por um desenvolvimento tecnológico, porque muitas vezes o desenvolvimento tecnológico ele vem antes do regramento pela sociedade. Então, por exemplo, fala-se muito do mal que a inteligência artificial pode causar se ela não for devidamente regrada, se não tiver uma legislação que limite. Por exemplo, no caso de redes sociais, elas, numa boa medida, elas sequestraram a atenção e diminuíram o tempo, né, o tempo exigindo histórias rápidas e respostas rápidas e para manter a atenção. Mas ora, a atenção, prestar atenção ao que se está prestando atenção, você notar, reparar no que você está prestando atenção, é exatamente a consciência. A consciência é a capacidade de prestar atenção naquilo que você está prestando atenção. É uma atenção autorreflexiva de segundo nível. Quando você sequestra a atenção, você sequestra a consciência. E você sequestra a capacidade de reflexão. E sequestrando a capacidade de reflexão, você sequestra também a agência. Ou seja, a capacidade de reação. Sim. Então, quando você presta atenção no que você está prestando atenção, você começa a ver quais pontos do universo, da realidade são relevantes para você e você modula a sua ação. Ou seja, você passa a ser um agente, não apenas um agente, mas um agente consciente. Quando a atenção é sequestrada por uma necessidade de mudar de assunto rapidamente, o foco de atenção passa a variar muito rapidamente e a capacidade de ação diminui drasticamente. Então esse é uma das dificuldades. E assim, acho que a gente não precisa ser antitecnológico de forma alguma. Eu sou um ser tecnológico, adoro tecnologia, mas você precisa ter sempre um pé atrás, porque ela em si, ela não é um benefício, ela tem que ser pensada se ela é um benefício para o coletivo, se ela é um benefício para o aprendizado, para o aumento da consciência, para a sobrevivência nossa enquanto espécie, para a sobrevivência do planeta, né? Esse aqui é o ponto. Quanto mais a gente prestar atenção de fato nas coisas, mais a gente começa a entender as nuances desses processos todos, ao invés de ficar apenas desacreditando ou acreditando neles cegamente, né? Ou acreditando que não tem mais jeito, ou acreditando que tem um jeito utópico. E uma coisa importante, que aí a gente volta para a observação, porque uma das belezas da observação de ave, assim, por um lado, observa aves. Aves, beleza, diversidade, né? Liberdade. Beleza, diversidade, liberdade. Tudo isso é atributo das aves. Mas tem outro atributo muito importante que a observação de aves traz para a gente, que a prática da observação de aves traz para a gente, que é a observação. Quando você começa a observar,
você passa a estar atento, você recupera a sua consciência, entende? Sim. Então, e a reflexão profunda para você conseguir identificar aquilo que você está escutando. Exatamente. Então aumenta a sua agência, aumenta a sua capacidade de receber os estímulos do mundo e reagir seletivamente, de acordo com o teu conhecimento, de acordo com o teu aprendizado, de acordo com a sua capacidade de estar no mundo. Então a observação de aves, enquanto observação, ela também muda a atitude das pessoas, entendeu? Então ela é benéfica, por um lado, por centrar a atenção na beleza, diversidade e liberdade, que são atributos da vida. Sim. E ao mesmo tempo por estimular a observação, que é a recuperação da consciência, a recuperação do foco de atenção. Você não observa se você não tiver uma atenção treinada, uma paciência para escutar, né? Eu acho que esse é um ponto, né, que inclusive se você tá às vezes estressado ou tá cheio de coisa na cabeça, e daí você encosta, né, e começa a ver um passarinho ali, aquilo te liberta, né? E eu gosto muito de caminhar, de correr, de fazer essas coisas. E andar na mata é um negócio que, assim, depois você entra na mata, você muda o teu espírito, o seu estado de espírito. E é um privilégio, muitas vezes, você estar na mata, né? Por exemplo, eu estive recentemente na APA do Carmo, né, com o Gustavo Alexandre lá, o gestor, me apresentou o meliponário das abelhas, né? E eu achei incrível que são 500 hectares de Mata Atlântica, fragmentada ali, é uma ilha de biodiversidade, mas é um parque, é uma unidade de conservação, mas junto com um parque urbano, que é um parque que as pessoas frequentam e tal, e a quantidade, e é em Itaquera, né? Então a comunidade inteira ali de Itaquera frequenta aquele lugar que é um refúgio para a humanidade, não só para as aves, né? Então, às vezes, a gente olhar essa natureza como o nosso refúgio também, para a gente ter paz de espírito, para a gente respirar diante desse desespero, dessa ansiedade climática que se diz, né? Sim. E olhar e falar assim, não, calma aí, deixa eu ir na mata um pouco respirar para voltar a ter esperança, voltar a acreditar, voltar depois de um período de meditação, saber qual é a minha linha de ações para fazer alguma coisa que eu acho que é produtiva. Não, e uma outra coisa, isso vale tanto quando você consegue ir para um parque, mas às vezes você está na sua casa e só de ouvir um sabiá no meio do estresse, você para ouvir um sabiá e o sabiá canta em qualquer lugar da cidade e você tem um pouquinho desse, você abre seu coração, a sua percepção para se transportar um pouco ali. E quando você observa passarinho, você passa a saber que, olha, buzina, carro, moto passando, roncando, sabiá, cambacica, né? Eles estarão lá sempre, são mensageiros dessa paz. Então, se você aprende a identificar, você liga os receptores. Uma coisa que eu costumava dar de exemplo é que, sabe quando você pede pizza? Aí você está esperando a pizza chegar e você fica num modo de ouvir... Esperando a buzina, entendeu? Quando você liga o modo observar passarinho, é como se você estivesse esperando o sabiá, você está com uma atenção ligada nisso, entende? Fica um pedacinho da sua cabeça, fica lá trabalhando, esperando. Não é que você não consegue fazer outra coisa. Mas filtra o ruído, daí na hora que... Filtra o ruído, exatamente. É uma atenção seletiva, esse é o poder da observação. E te transporta para esse novo lugar, né? Cara, que da hora. E falando disso, falando de futuro, né? Eu sempre escuto, né? A observação de aves vai acontecer alguma coisa, vai dar uma explodida, vai ser o futuro, vai ser a saída. E eu acho isso sensacional por causa que cria essa esperança na gente. E eu vejo que as coisas vão acontecendo. Mas o que você acha que vai ser aí do Avistar? Porque esse último Avistar já foi o maior de todos os anteriores. Você acha que o próximo vai ser... que você está mais ansioso de ver no cenário da observação de aves brasileira? Ou o que você está vendo que está acontecendo que você está muito contente? Olha, falando especificamente sobre o Avistar, sobre o evento,
a gente vive um dilema, porque para ele crescer muito mais, ele precisaria sacrificar alguns pontos que são cruciais. Eu acho que o evento em si, porque para você viabilizar um evento muito grande, por exemplo, o Avistar, eu acho que ele pode dobrar de tamanho, mas para ele ficar 3 ou 4 vezes maior, não vai. Porque a gente vai ter que, para crescer nesse tamanho, você começa a ter que fazer você passa a ter que estimular o consumo num nível que não é o que a gente gostaria de estimular o consumo, entende? Então, eu penso que atividades como Vem Passarinhar ou Avistando, que são atividades fragmentadas e horizontalizadas. Crescer os outros eventos em volta. Crescer os outros eventos em volta, entende? E há muito tempo a gente já detetou essa tendência e tem passado a estimular que as pessoas criem os seus eventos, que elas criem outras assim. Várias pessoas dizem, não, eu queria fazer um Avistar aqui. Eu falo, cara, não faz um Avistar, faz um Vem Passarinhar. Como agora tem, por exemplo, o Avistando, tem o Observar, ou seja, a diversidade e a pluralidade de eventos menores, mais horizontalizados, eu acho que é por aí que a gente tem que ir, entendeu? Você atinge mais pessoas também, senão todo mundo tem que vir para São Paulo num evento gigantesco, que é legal. É legal. Mas você também pode tem os eventos lá na Bahia que eu acompanho, Sim, tem os eventos, com certeza. Né? Eu estou indo a semana que vem pro Aves Nova, lá em Boa Nova, na Bahia, e que é uma coisa maravilhosa. E vou fazer um Avistar Bahia. Eu falei, não, faça um evento com a cara da Bahia, faça um evento com... e não apenas eventos grandes, mas eventos de dia a dia. Acho que a observação de aves carece. Então, para mim, a grande revolução seria eventos do tipo Vem Passarinhar, que são eventos de passarinhadas semanais, mensais, que reúnem pessoas para despreocupadamente ir a campo e ver passarinho. Essa é a essência. Isso é a essência, é isso que deveria... É onde eu vejo que tem para potencializar e tem um universo, e está crescendo. O ano passado eu acho que anualmente são centenas e centenas de Vem Passarinhar que acontece. E fica ligado, na tua casa, na tua cidade ou ali perto, tem um Vem Passarinhar. E se não tem, crie, chame os amigos, eu tenho faça. Um dia no parque e o Avistando. Perfeito, excelentes exemplos. Então eu acho que é por aí. Aí está o futuro. Na diversidade, na multiplicidade, na horizontalidade. Cara, foi incrível esse Avistando que a gente fez, o Instituto Suinã, lá de Guararema, que promoveu. E foi em Salesópolis, numa avenida movimentada de carros, que é uma margem de rio ali. Do Rio Tietê? Do Paraitinga. Do Paraitinga, tá. Que passa no centro da cidade. E daí vimos uma diversidade gigantesca de aves que eles ficaram impressionados, assim, mais de 50 espécies diferentes, algumas espécies inclusive um pouco raras. E falaram assim, caramba, que mágico. E daí depois teve uma palestra sobre... Uma mesa redonda, mas foi sobre árvores urbanas e as aves. E daí o Ian que deu a palestra, ele estava falando que todas aquelas aves que a gente viu, a maioria delas estavam comendo pitanga, uvaia, que era a época dessas frutinhas pequenininhas, e de árvores que estavam em sua adolescência, que foram plantadas há 5 anos atrás por esse mesmo grupo de pessoas que estavam ali passarinhando, né, o meu irmão que estava guiando, ele, junto com o Ian, junto com o grupo, tinha foto dele pequenininho plantando essas árvores. Então, eu acho que é isso, porque daí você começa a ir nesses eventos, passarinhar e junta com uma iniciativa de plantio, por exemplo, de reflorestamento. Com certeza. E daí junta com o pessoal para fazer a limpeza de rio, do leito do rio, que vai tirando, vai separando a reciclagem. Claro. Daí você cria essas comunidades e daí você faz uma ação individual se transformar numa ação coletiva e vai mudando, vai criando pressão sistemática, vai mudando a coisa. Exatamente, eu acho definitivamente que o caminho é esse, e esse é o caminho
que a vida, enquanto entidade, ela opta, a vida cresce não por centralização, por descentralização. O caminho da vida, ele cresce por aumentar a diversidade e por descentralizar. Então, descentralizar, diversificar e horizontalizar é o caminho, entende? Nossa. Eu acho que, assim, é claro que é importante ter um evento, uma celebração. O Avistar, ele é uma celebração, mas não achar que a observação de aves não pode depender disso. Ela depende, desses ela eventos do dia a dia. Dos eventos do dia a dia. E esses é que modificam a atitude das pessoas. Cara, acho que não tem jeito melhor da gente terminar aqui também, porque é um ponto muito chave. Muito obrigado, cara. É uma reflexão que eu fiquei surpreso, assim. Eu gostei demais dessa conversa. Muito obrigado pela conversa. Se você gostou também, gente, comenta aí o que vocês acharam. Curte esse vídeo, dá like, né? No YouTube não é curte, é dar like. E principalmente se inscreve nesse canal, porque daí você ajuda a gente a continuar com esse projeto e trazer pessoas incríveis que nem o Guto Carvalho. Meu querido, muito obrigado. Se quiser deixar alguma mensagem pro pessoal, quiser deixar aí como que eles te acham, como que eles te acompanham, os seus trabalhos. O tio Guto você pode encontrar, você procura Guto e Passarinho, Avistar, é fácil, aí nos vários canais vai ter isso, mas deixa claro assim que é importante que você faça a sua parte também e valorize e prestigie iniciativas tão incríveis como a do Lúcio, que é uma pessoa super incrível, com um trabalho que é ao mesmo tempo artístico, reflexivo, engajador. Então, eu penso que quando você pensa... onde mora a esperança, né? Eu acho que é nisso. Muito obrigado, querido. A gente está aqui, né? Somos frutos do seu trabalho também, do seu empenho, entende? Estamos só plantando semente, só plantando semente, e plante as suas sementes também, né? E outra coisa, né? As árvores que foram plantadas, adolescentes, agora elas vão dar sementes que os passarinhos vão comer e vão cagar por aí, né? Então, eu acho que faz parte disso, a gente tem que cagar essas coisas na cabeça das pessoas, entendeu? Que é para ver se os caras tomam jeito na vida, porque senão o bicho pega, né? Senão a gente tá fudido. Beleza? Beleza, muito obrigado, gente. Maravilha, muito obrigado, é nóis. Um prazer, abraço. querido. Nossa, muito obrigado mesmo. Vamos almoçar?